Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos fazer a correção da nossa atividade Matemática 2, páginas 179 e 178. Calcule o volume de cada paralelepípedo. Essa é a questão 1. Item A, nós temos que para calcular o volume de um paralelepípedo, nós usamos a fórmula volume igual comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós temos que o comprimento aqui, ó, é 20, a largura é 18 e a altura é 12. Não necessita aparecer nessa ordem, porque como se trata de uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se você tiver trocado a ordem, não tem problema, tá? Então, aqui no livro ele colocou a altura vezes o comprimento vezes a largura, não tem problema, tá? Vocês podem colocar na ordem 20 vezes 18 vezes 12, que vai dar o mesmo. Dá 4.320 centímetros cúbicos. Então, o volume desse cubo é 4.320 centímetros cúbicos. O item B. No item B, nós temos 22 centímetros de comprimento, 16 de largura e 10 de altura. Então, vocês podem colocar 22 vezes 16 vezes 10. O livro, ele colocou a altura vezes o comprimento vezes a largura. Não tem problema, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que dá 3.520 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do paralelepípedo B. Paralelepípedo C, comprimento 25, a largura 20 e a altura 10. Então, 25 vezes 20 vezes 10. O livro colocou a altura vezes o comprimento vezes a largura. Não tem problema, que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Vai dar 5.000 centímetros cúbicos. Vamos para o item B. O comprimento é 20, a largura é 20 e a altura é 15. Então, vai ficar 20 vezes 20 vezes 15, vai dar 6.000 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cubo do paralelepípedo D. Vamos para a questão 2. Quantos cubos com 4 centímetros de aresta cabem em cada caixa, em cada uma das caixas a seguir? Aí nós temos a caixa A. Aí, o que a gente tem que observar? Que a medida da aresta desse cubo, ela está em centímetros. E as medidas desses paralelepípedos, que representando aqui as caixas, estão em decímetros. Então, a gente vai transformar de decímetros, a unidade de medida, para centímetros. Vamos começar aqui com o comprimento. O comprimento é 4 decímetros. De decímetros para centímetros, eu ando uma casa decimal. Então, vai acrescentar 0 à direita do 4, vai ficar 40 centímetros. O cubo tem 4 centímetros de aresta, então, eu vou pegar o comprimento, tá bom? Da caixa e vou dividir pelo aresta do cubo. Então, 40 dividido por 4, que vai dar 10. Deixa ele guardadinho. Agora, eu vou aqui pegar a altura e vou transformar de decímetros para centímetros, que é andar uma casa decimal para minha direita. Deixa eu só ajeitar aqui que a câmera embaçou. Pronto. Então, andando uma casa decimal para minha direita, vai ficar 32 centímetros. Eu vou pegar 32 centímetros e dividir pela aresta do meu cubo, que é 4. 32 dividido por 4 é 8. E eu guardo essa informação. Agora, eu vou transformar aqui os 2 decímetros, que é a largura, em centímetros. Eu andar uma casa decimal para minha direita, vai ser acrescentar o 0 à direita do 2, vai ficar 20 centímetros. Agora, eu vou pegar 20 e dividir pela aresta do cubo, que é 4, que vai dar 5. Então, as minhas medidas ficaram 10, 8 e 5. Agora, eu vou calcular o volume usando as medidas que já foram divididas pela aresta do meu cubo, tá? Então, vai ficar 10 vezes 8 vezes 5, que dá 400. Então, vai caber 400 cubinhos nessa caixa, ok? Vamos para o item B.
No item B, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos transformar as medidas de decímetros cúbicos para decímetros para centímetros. Vamos pegar aqui o comprimento, que é 0,36 decímetros, e transformar para centímetros. Se andar uma casa decimal, então a vírgula vai ficar entre o 3 e o 6. Observe que o comprimento vai ficar menor que a aresta do cubo. Logo, se o comprimento é menor que a aresta do cubo, não tem como caber um cubo com 4 centímetros de aresta dentro da caixa, já que o comprimento do paralelepípedo é menor que o comprimento do cubo. Então, 3,6 é menor que 4 centímetros. Nós vamos ver as outras medidas. Vamos pegar a largura, 0,8 decímetros, transformando para centímetros, usando uma casa decimal. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 8, fica 2,8 centímetros. 2,8 centímetros também é menor que 4 centímetros. Logo, não vai caber um cubo com 4 centímetros de aresta dentro dessa caixa. Vamos transformar a altura. A altura 0,12 decímetros para centímetros fica 1,2 centímetros. 1,2 centímetros é menor que 4 centímetros também. Então, o que a gente conclui? Que não vai ser possível colocar nenhum cubo dentro dessa caixa, ok? Portanto, nenhum cubo cabe dentro dessa caixa. Vamos para a página 180, a questão 3. As peças representadas a seguir foram obtidas usando paralelepípedos. Determine o volume de cada uma delas. Então, aqui a gente tem peças com o formato de paralelepípedos, né? E então, a gente vai determinar o volume de cada uma dessas peças. Aqui, a gente vai dividir em dois paralelepípedos, o 1 e o 2. E vai calcular o volume dos dois e, em seguida, somar os dois volumes. Nós temos aqui que o nosso comprimento é 2, a nossa largura é 6 e a nossa altura é 5. Então, o volume 1 vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura, que vai ser 2 vezes 6 vezes 5, ou 2 vezes 5 vezes 6, não importa se a ordem for mudada, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mais o volume desse segundo sólido aqui, onde eu tenho que o comprimento é 3, ó, porque se todo esse tamanho aqui é 5 e esse pedacinho aqui é 2, então, para completar o 5, resta 3, né? Então, esse pedacinho aqui é 3, o comprimento é 3, a altura é 3 e a largura é 6, porque a largura desse lado é igual à largura desse lado, que é igual à largura desse lado, que é 6 centímetros. Então, mais, né, o volume, comprimento, que é 3, vezes a largura, que é 3, vezes a altura, que é 6. 3 vezes 3 vezes 6. Então, 2 vezes 5 vezes 6 dá 60, mais 3 vezes 3 vezes 6 dá 54. Então, 60 mais 54 dá 114. Logo, o volume dessa peça vai ser de 114 centímetros cúbicos. Vamos aqui para o B. Aqui no B, vamos ter 3 volumes diferentes. Então, a gente vai calcular os 3 volumes e somá-los. Então, vamos para o primeiro volume. Aqui, ó, nós temos que esse pedaço total aqui é 5. Se esse pedacinho aqui equivale a 3, então, esse pedacinho daqui pra cá é 2, tá? Então, primeiro a gente vai calcular desse sólido aqui, ó. Então, tem que o comprimento é 2, a altura é 3 e a largura é 6. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 6. Mais, vamos calcular agora desse sólido aqui, ó. Nós temos que esse pedacinho aqui, ó, corresponde a esse daqui, ó, é o mesmo tamanho dele, tá? Que é a altura. Então, a altura aqui é 3. Esse pedacinho aqui, ó, é o mesmo tamanho desse daqui, que é o comprimento. Então, o comprimento é 3, tá? E a nossa largura, ó, é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 3, ou 3 vezes 3 vezes 2. E agora, nós vamos para esse outro pedacinho aqui, mais embaixo, que tem 1 centímetro de altura, tem 3 centímetros de comprimento e vai ter 4 centímetros de largura. Ó, esse pedaço aqui todinho é 4.
esse pedacinho aqui é 2, logo esse pedacinho bem aqui, ó, vai ser 2. Então, resta 4 centímetros para completar 6. Então, vai ficar 3 vezes 1 vezes 4. Resolvendo a multiplicação e depois somando, eu vou ficar com 66 centímetros cúbicos de volume para a peça B. Vamos para a peça C. Na peça C, eu vou ter aqui um cubo, ó. Vou ter um paralelepípedo e outro paralelepípedo. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo dessa partezinha aqui, ó. 2 centímetros de comprimento, 2 de altura e 5 centímetros de largura, porque ele vai daqui até o final, ó. Então, a largura dele é 5 centímetros. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, mais o volume do cubo, que é 2 ao cubo, ou 2 vezes 2 vezes 2, mais o volume desse outro paralelepípedo. Eu tenho que esse pedaço aqui, ó, que a altura é 2 centímetros. A largura aqui, ó, é 2 centímetros, porque é o mesmo lado da aresta. E o comprimento é 4 centímetros, já que esse pedaço aqui é 2 e o total é 6. Então, fica restando 4 para completar 6. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes 2, que dá 44 centímetros cúbicos, resolvendo as multiplicações e as adições. Questão 4. Em uma peça com formato cúbico, foram feitos 2 furos no formato de quadrados, atravessando-a paralelamente até a face oposta. Esses furos estão localizados no canto das faces da peça, como mostra a imagem. Então, o que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem, na superfície, a gente tem 2 quadrados, tá? E esse quadrado aqui, ele tá de um lado até o outro da superfície, formando assim um paralelepípedo, ok? Aí no item A diz o seguinte: usando uma calculadora, determine qual era o volume da peça antes de ter sido feito os furos. Então, a peça, ó, ela tem 6 centímetros de aresta, né? Em cada aresta vale 6 centímetros. Então, antes de ser colocado aqui os furos, para calcular o volume de cubo, eu uso aresta elevado ao cubo, ou aresta vezes aresta vezes aresta, que vai ser 6 elevado ao cubo, que é 216. Então, o volume inicial da peça antes dos furos é de 216 centímetros cúbicos. No item B, ele pede para a gente calcular o volume da peça após os furos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2, na superfície, 2 quadrados, né? E aqui, esses quadrados, ele diz que ele atravessa paralelamente, tá? Até o final aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular aqui o volume dessa peça, sabendo que ela vai até o final, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 2 centímetros de comprimento, 2 de altura, e a largura vai ser daqui até o final, que vale 6 centímetros. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 6, tá? E foram feitos mais 2, ele diz que no enunciado da questão foram feitos mais 2 furos no formato de quadrado, tá? Que atravessa paralelamente. Então, tenho mais 2 quadrados. Então, como é que eu faço para calcular a área de um quadrado? Vai ser a área não, né? O volume. 2 vezes aresta ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 6 dá 24, mais 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, 24 mais 16 dá 40. Então, tenho aqui essas peças furadas, né, que foram feitas depois, dá 40 centímetros cúbicos. Então, agora eu vou subtrair do volume inicial, que é 216, menos 40 dá 176. Então, o volume final da peça é de 176 centímetros cúbicos. E na questão 5, ela é individual, né? Ela pede para vocês fazerem uma questão, né? De acordo com os paralelepípedos a seguir, elaborem em seu caderno um problema envolvendo volume e peçam um colega para que ele resolva. Em seguida, verifique se a solução apresentada está correta. Então, vocês mesmos
né, iriam elaborar e vocês mesmos iriam resolver, tá bom? Beijos, meus amores, e até a próxima.